Bom, amanhã tem São Paulo e Flamengo pelo torneio FC Series nos Estados Unidos. O Arrascaeta ainda não vai estar à disposição, mas está cada vez mais perto de voltar ao time. Arrascaeta está aquecendo para retornar aos gramados, mas ainda há um caminho a percorrer antes de vestir pela primeira vez a camisa 10 do Flamengo. Tem que ver isso como mais um desafio, mais um reto na carreira, conquistar coisas importantes também daqui para frente. Usar o número 10 nas costas é um desejo antigo. Na seleção uruguaia, ele está acostumado a carregar o peso dessa camisa com tanto simbolismo. Para mim é um privilégio e um honor poder vestir essa camisa por tantos caras que já usaram, o máximo ídolo que é o Zico e a história que ele fez. Então, para mim é uma motivação extra que vou ter. A data de estreia do novo camisa 10 na temporada ainda é incerta. Arrascaeta fez uma cirurgia no joelho direito no fim do ano passado. Usou o tempo das férias para se recuperar, mas ainda não está 100%. Durante a pré-temporada aqui na Flórida, Arrascaeta tem feito atividades separadas e também participado dos treinos com os companheiros. Amanhã, no amistoso contra o São Paulo, ele não vai jogar. O objetivo da comissão técnica é ter o meia na melhor forma possível para estar em campo daqui a 15 dias, na Supercopa do Brasil. O confronto entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil do ano passado. Na parte física eu não me sinto bem, graças a Deus do joelho estou me sentindo bastante bem, com poucas dores, me limitando quase nada. Mas a gente tem que ganhar na parte física para não começar um ano já com problemas. Nos treinos, Arrasca tem se mostrado à vontade e até se aventurou em novas funções. Fora de campo, ele também está se preparando. O meia desenvolveu o hábito da leitura e criou um canal nas redes sociais para compartilhar trechos dos livros que está lendo. Ontem, a reflexão do dia dizia: nós perdemos a paciência, a magia da constância e a maravilha das pequenas vitórias diárias. Amanhã, antes de ir a treinar, eu vou ler um pouquinho. E tem que ser uma rotina, tem que ser todo dia. E como fala na parte do livro, você faz ou você não faz. Arrascaeta escolhe fazer e se dedicar todos os dias para voltar a jogar. Ainda sem ele, a estreia do elenco principal é amanhã no amistoso contra o São Paulo. Quase todos os jogadores devem ganhar minutagem. A principal dúvida para iniciar a partida está na zaga. Léo Pereira foi liberado ontem pelo Flamengo para voltar ao Rio de Janeiro por conta de uma perda na família. O zagueiro Carbone ou o lateral Alexandre improvisado são opções. A ideia é terminar a pré-temporada dando ritmo de jogo ao elenco, porque no dia 2 de fevereiro, contra o Botafogo, o time já tem a primeira disputa de título em 2025. E a Arrascaeta pode levantar a primeira taça vestindo a histórica camisa 10. Oi, pessoal, muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Os jogadores do Flamengo vão se reapresentar daqui a pouquinho aqui no hotel, às 1h30 da tarde, no horário de Brasília. Ontem, depois do treinamento, eles receberam uma folga. Hoje a atividade é na parte da tarde. Amanhã eles treinam de manhã e depois pegam um avião até Fort Lauderdale, onde vai ser o amistoso contra o São Paulo no domingo. O zagueiro Cleiton, que foi titular nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, vai se apresentar aqui em Gainesville hoje à tarde. A ideia é gerir melhor o desgaste do elenco. Ontem, por exemplo, o Léo Pereira foi preservado do treino e ficou só na academia. O Flamengo está buscando um zagueiro no mercado por conta da saída do Fabrício Bruno. O clube fez uma consulta pelo Danilo, da Juventus da Itália e também da seleção brasileira. Ontem, o Alexandre, que é amigo dele, falou como seria jogar com ele no Flamengo. Vamos ouvir. É uma pessoa que eu converso quase todos os dias, não só em questão de futebol, mas em questão de tudo. Porque, enfim, mais do que um amigo, faz parte da minha família. E se ele vir, obviamente que não só eu, mas todo o grupo vai receber ele de braços abertos, porque é um jogador que é importante, por onde passou sempre foi importante, então seria diferente aqui no Flamengo. Olha, na estreia do programa De Cara com Cara, na Romário TV, o Neymar falou com o baixinho sobre a possibilidade de jogar no Flamengo um dia. Será? Vamos ver. Se você tivesse que decidir hoje, já tem isso na cabeça? Tu mexe com amor. Emoção ou razão tem que decidir isso aí. Tipo isso. Difícil. É difícil. São 2 times. Sempre falei do Flamengo, que sempre tive vontade de jogar no Flamengo, né? Por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o amor de criança, né? Então, é a minha casa. Ih, rapaz, não é a primeira vez que tem esse burburinho do Neymar vir
Flamengo, ele tem vontade, ele quer um dia defender o Flamengo, às vezes desconversa, tem a história dele com o Santos, o mercado americano também quer o Neymar. E aí, Vernê Casagrande, consegue imaginar? Seria um presente para a torcida do Flamengo? Agora depende de quando vem, né? Se o cara chegar aqui também com 40 e tal, aí não sei se vale, né? A torcida do Flamengo, do Santos e os torcedores que querem o Neymar em seus respectivos clubes criaram essa expectativa porque teve um contexto. Ontem muita coisa aconteceu em relação ao Neymar. Primeiro foi a coletiva do Jorge Jesus, atual treinador dele no Al Hilal, dizendo praticamente que ele não será utilizado. Praticamente ele deu um recado ao Neymar, ó, busca outro clube porque eu não vou te utilizá-lo aqui. Aí, horas depois, a imprensa internacional, confesso que eu não sei qual foi o site, disse que o Neymar negou uma proposta da MLS. Chicago Fire. É isso, do Chicago Fire. Aí, logo depois, a imprensa brasileira, o jornal UOL Esporte, noticiou que o Flamengo espera o Neymar ficar livre no mercado para tentar a contratação. Aí logo depois sai essa entrevista do Neymar ao Romário. Inclusive o Romário, parabéns pelo canal, porque ele foi muito bem, não só no primeiro convidado dele, mas também durante os questionamentos. Aí, ou seja, é um conjunto de fatores, parece até um roteirinho de cinema do futuro do Neymar, né? Mas eu confesso para vocês que eu não consigo criar uma expectativa agora no Neymar, no Flamengo ou qualquer outro clube no futebol brasileiro. Ele ainda tem contrato com o Al Hilal, né? Então ele precisa definir a vida dele com o clube árabe para depois definir o futuro clube dele. Ô Pedrosa, seria bom pro Flamengo, seria bom pro Neymar, seria melhor pro Neymar, de repente, né, para estar aqui com o calor da torcida brasileira. É claro que em matéria de seleção o Neymar tem a vaga dele garantida, não dá para dizer, fica mais próximo da seleção. Imagino que para a próxima Copa o Neymar é cotado, mas como é que você vê essa possibilidade? Gostaria para o futebol carioca? Ia dar um burburinho legal aqui pra gente, né? Sem dúvida. Gente, o clube brasileiro que não quiser o Neymar tá errado, a verdade é essa. Claro. O ponto é, o que me chama a atenção nas declarações do Jorge Jesus ontem é sobre a questão física do Neymar. O Jorge Jesus ontem, para muita gente que está falando besteira por aí, ele não fez uma crítica ao Neymar. Ele foi sincero, ele foi honesto. Inclusive o Neymar, nessa entrevista para o Romário, que foi uma baita de uma entrevista, ele fala sobre o Jorge Jesus, ele chama o Jorge Jesus de um cara muito sincero, um cara que cobra, mas que tem uma relação muito boa com o Jorge Jesus. O que o Jorge Jesus fala ontem é que o Neymar não está conseguindo acompanhar fisicamente o ritmo de jogo da Arábia Saudita. Da Liga Saudita, que é uma liga que vem crescendo, tem recebido de grandes craques, mas ontem mesmo o Al Hilal ganhou de 9-0. Então, assim, me desculpa, ainda precisa evoluir muito para, por exemplo, chegar no nível do futebol brasileiro em relação à intensidade. Não estou falando de qualidade de jogadores, estou falando de intensidade, da complexidade que é jogar numa liga do futebol brasileiro. Então, o ponto para mim não é sobre o talento do Neymar. O Neymar é um craque geracional, eu tenho repetido isso com frequência. O Neymar é um dos melhores, se não top 3 da geração aí do século XXI. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar em relação a talento. Não tem igual. O ponto não é esse. O ponto é, o Neymar ainda fisicamente tem condições de jogar em alto nível? Eu fui dar uma olhada nos números do Neymar. Nos últimos 8 anos, sabe quantas vezes o Neymar jogou mais do que 30 jogos? Uma vez. Eita. 31 jogos que ele jogou. Então, assim, o ponto nunca vai ser o talento do Neymar. O Neymar aguenta ainda jogar em alto nível? O Neymar vai aguentar jogar quarto e domingo no futebol brasileiro? Ele vai aguentar fazer viagem continental, porque o Brasil é um país continental? Ele vai aguentar viajar para Libertadores e ter que jogar domingo no Brasileirão lá em Manaus? Será que ele vai aguentar? O ponto é esse pra mim, não é sobre a questão física. Aí o Flamengo, vamos dizer, tô dando exemplo do Flamengo, mas pode ser qualquer outro clube, vai pagar 3, 4 milhões de reais para um jogador que joga 20 jogos no ano? E aí? Então, assim, o retorno do Neymar midiático, isso é indiscutível, gente. O ponto não é esse. O ponto é, vale hoje em dia, o Neymar tem condições físicas e isso também não tem a ver com querer, tá? Eu acho que o Neymar é um cara profissional. Você vai perguntar pro Muricy Ramalho, que é um cara chato pra caramba, já falou diversas vezes sobre como o Neymar é profissional. Nunca faltou treino, sempre se dedicou. O ponto é o seguinte, o Neymar, o corpo do Neymar ainda acompanha o talento dele? Eu não sei se acompanha. É essa que é a questão, inclusive pensando em campeonato brasileiro, e não em seleção brasileira. E não sou eu que estou falando isso. É o Jorge Jesus, que tenho certeza que é fã do futebol do Neymar, mas está claramente no dia a dia com ele, e o Neymar não consegue acompanhar o ritmo da Liga Saudita, quem dirá da brasileira. E entre Santos e Flamengo, a pressão de jogar no Flamengo é muito maior do que jogar no Santos. E não é por conta de o Santos é maior que o Flamengo ou o Flamengo é maior que o Santos. A torcida do Santos teria muito mais paciência com o Neymar do que a torcida do Flamengo. E o jogo contra o São Paulo vai ser 5 horas da tarde, horário de Brasília, tá bom? E vai ter estreia.
manto novo, a nova camisa do Flamengo para 2025 será estreada nesse jogo contra o São Paulo. Inclusive, na manga também vai ter a estreia da Shopee, que é a nova marca que vai exibir a marca aqui, nessa propriedade do uniforme. Lembrando que na temporada passada o Flamengo ganhava 10 milhões por ano, agora vai passar a ganhar 12 milhões com a Shopee, além de variável vendido em sites também. E aí muita gente questionando qual deve ser o provável time para pegar o São Paulo. Vamos lá, galera, vamos relembrar aqui. Na segunda-feira ele fez vários testes. Primeiro ele começou Rossi, Varela, Léo Pereira, João Vitor, Alexandro, Everton Araújo, Alcaraz, De La Cruz, Gerson, Matheus Gonçalves e Bruno Henrique. Depois ele botou Matheus Cunha, Wesley, Léo Ortiz, Carbone, Ayrton Lucas, Alan, Pulgar, Arrascaeta, Luiz Araújo, Michel e Gonzalo Plata. Na terça-feira ele fez 3 times. Rossi, Varela, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Ayrton Lucas, Pablo Lúcio, De La Cruz, Arrascaeta e Plata. Depois ele botou Matheus Cunha, João Vitor, Léo Pereira, Alexandro, Alan, Gerson, Alcaraz e Luiz Araújo. Depois ele botou Léo Nanete, Wesley, Léo Ortiz, Carbone, Pulgar, Bruno Henrique, Michael e Matheus Gonçalves. Então esses foram o teste, óbvio que eventualmente fica um número menor ali de 11 jogadores, porque é em campo reduzido. E para esse domingo, o Arrascaeta está fora, porque o próprio Arrascaeta disse na entrevista coletiva que não vai jogar. Pelo menos foi o que o Arrascaeta disse. Espero que ele não esteja mentindo, não tem por que ele mentir. Lembrando que o Arrascaeta está sendo preparado fisicamente para a Supercopa do Brasil no dia 2 de fevereiro, porque está retornando aí de uma pequena cirurgia no joelho. E o provável time do Flamengo para encarar o São Paulo nesse domingo tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Carbone, Ayrton Lucas... Desculpa. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Carbone ou Ayrton Lucas e Alexandre. Como assim? Se jogar o Ayrton Lucas e não jogar o Carbone, o Alexandre faz a zaga junto com o Léo Ortiz. Lembrando que Léo Pereira é desfalque porque retornou ao Brasil após o falecimento de uma pessoa muito próxima. E aí o meio de campo seria Pulgar, De La Cruz, Alcaraz ou Michael e Gerson, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Eu acho, isso é achismo, não é informação, mas acompanhando tudo que aconteceu durante essa pré-temporada, que vai ser Rossi, Wesley, Alexandro e Ayrton Lucas. Eu acho que essa vai ser a linha defensiva do Flamengo. Pulgar, De La Cruz, Alcaraz e Gerson, meio de campo, e o ataque Bruno Henrique e Luiz Araújo. A ver, porque a ideia do Felipe Luiz é rodar muitos jogadores nesse jogo contra o São Paulo. Muito mesmo, fazer várias mudanças. E tá certo, tá? Gente, sejamos francos, é um jogo que não vale de nada, embora seja o São Paulo. Certo, Felipe Luiz tem que rodar o elenco. Tanto é que eu não vi motivos para o Cleiton viajar para os Estados Unidos. De verdade, é só para jogar esse jogo. O Cleiton foi sexta, vai fazer um bate-volta nos Estados Unidos e volta segunda-feira. Eu achei totalmente necessário. Era melhor deixar o Cleiton com o time que está disputando o Campeonato Carioca. Por falar em Supercopa do Brasil, alô CBF, que absurdo que vocês estão fazendo. O Flamengo divulgou em seu site detalhes para compra de ingresso para a Supercopa do Brasil para os sócios torcedores. Lembrando que esse jogo será disputado lá em Belém, dia 2 de fevereiro, repito, contra o Botafogo. E já digo mais, hein? Hoje o Flamengo é favorito sim, embora o Botafogo seja campeão da Libertadores no ano passado e campeão brasileiro também. O Botafogo perdeu vários jogadores importantes, mas vários. 15 jogadores saíram. 2, Luiz Araújo e Almada. Esses aí já fazem muita diferença. Júnior Santos saiu também, vários saíram. O Botafogo hoje não tem treinador. Hoje o Flamengo é favorito. Além do mais, ainda tem isso, que eu tinha esquecido de mencionar. A preparação do Flamengo começou bem antes que a preparação do Botafogo. Eles se reapresentaram no dia 17. O Flamengo está há muito tempo se preparando. O Flamengo é sim favorito. Vamos para o mercado da bola agora, que eu sei que é disso que vocês gostam. Muita coisa sendo noticiada e eu apurei. No último vídeo a gente trouxe a informação que a Monique Danielo, a jornalista da TNT Esporte, cravou que o Flamengo e Danilo tinham se acertado, que o jogador estava muito próximo de ser jogador do Flamengo. A informação que eu tenho é que não, nada andou, muito pelo contrário, o Flamengo continua até conversando, mas está muito distante, nada avançou, está tudo
na mesma casinha. Foi a pessoa que me falou, tá, ó, Vene, tá na mesma casa, não avançou, muito pelo contrário. Hoje, se eu tivesse que dizer sobre Danilo, é muito difícil a contratação. Então, assim, não tem nada avançado. Se tivesse algo avançado, a gente, obviamente, não estaria respondendo a ninguém, mas não tem nada avançado. Pelo contrário, esse tipo de informação, na visão do Flamengo, acaba atrapalhando as tratativas. Lembrando que o Santos já fez proposta oficial, o Napoli já fez proposta oficial e está todo mundo esperando o desfecho da situação, que o próprio Danilo vai tomar. Ele quer voltar para o futebol brasileiro agora ou não, mas entre Flamengo e Danilo, nada avançado. E eu vou dizer, infelizmente, porque eu queria a contratação desse jogador para a zaga. Para a zaga, eu acho que seria um baita reforço. Outro que seria um baita reforço seria o Jorginho, mas até o momento também sem evolução. Pelo contrário, o Flamengo obteve uma resposta do lado do jogador, que o jogador não está muito, digamos assim, animado com a possibilidade de reduzir drasticamente o salário para jogar no futebol brasileiro. Gente, o salário dele hoje é muito alto. Se o Danilo ganha muito dinheiro, e a gente fez aqui as contas recentemente, na cotação de hoje dá em torno de 2 milhões de reais, 2 milhões e meio de reais por mês, só o salário dele. Imagina o Jorginho, que é destaque atualmente, jogador que está, enfim, jogando muito bem lá pelo Arsenal. Imagina ele. E se ele não quiser reduzir drasticamente o salário dele, vai ser difícil a contratação. E outro, o Arsenal não vai liberar agora, o Flamengo teria que esperar até o meio do ano para tentar a contratação desse jogador, que pode ter proposta de vários outros clubes, inclusive da Arábia, tá? Porque o Flamengo sabe que a Arábia está de olho nele também. Agora, falando de possíveis saídas, Bruno Henrique ou Lohan? Vamos começar pelo Lohan. Eu acabei de publicar no meu Twitter a seguinte informação. O CSKA insiste em Lohan, negociação está em andamento. Os empresários conversam com o Flamengo, que topa vender, mas os valores oferecidos, a última proposta foi de 5 milhões de euros, tá? 30 milhões de reais são baixos na visão da diretoria. Se as cifras subirem para 60 milhões de reais, que dá em torno de 10 milhões de euros por 70%, o negócio vai andar. O Flamengo vai fazer negócio se essa proposta for dobrada. Se chegar a 10 milhões de euros, o Flamengo vai fazer. E sabe por que o Flamengo vai fazer? Porque o Flamengo sabe que o Lohan não está muito bem, que essa é a visão do mercado atualmente, não é mais um jogador super valorizado no mercado, não é mais um jogador visto como a próxima venda milionária, não é mais desse jeito. Inclusive no Flamengo me deram um exemplo muito bom. Eles têm medo do Lohan ir pelo mesmo caminho do Lincoln, no sentido de chegar muito valorizado ao time profissional e só cair, depois o Flamengo não conseguir fazer uma boa venda com ele. E de fato o Flamengo não fez uma boa venda. Na ocasião o Flamengo vendeu o Lincoln para o Vissel Kobe, sendo que antes disso várias propostas chegaram e o Flamengo não quis avançar nas tratativas. Então no caso do Lohan é a mesma situação. Embora ele ainda tenha 18 anos, mas gente, ele não está performando aquilo que se esperava dele. Inclusive teve até um comentário aqui do Arthur, ele me mandou o link, como é que é? Esses 10 milhões de euros por 70% seriam bem justos, na minha opinião, Vene. Menino prometeu muito, mas parece que não vai decolar, não tem posição, não é criativo como meia, não é matador como centroavante, não é rápido como ponta, tá ali no limbo. E é verdade. Qual é a posição hoje do Lohan? Alguém sabe me dizer? Eu acho que futuramente ele vai se tornar um centroavante. Eu acho, é uma opinião minha, não quer dizer que alguém tenha me falado isso. Mas isso aqui que o Arthur me disse, meu parceiro, inclusive um abraço para ele, é verdade. O Lohan não tem posição. Ele não é criativo como meia, a gente tem visto isso, inclusive nesses 2 jogos do Campeonato Carioca. Não é matador como centroavante e não é rápido como ponta. Isso aqui resume muito bem, parabéns ao Arthur pela análise dele em relação ao Lohan. Outro jogador que a imprensa mineira está dizendo que pode sair do Flamengo é Bruno Henrique. E não vai sair. Palavras de uma pessoa muito grande do Flamengo. Muito grande do Flamengo falou, Bruno Henrique não sai. Primeiro, o Bruno Henrique não recebeu proposta. Segundo, o Flamengo não recebeu proposta. Terceiro, se o Bruno Henrique receber proposta, ele não vai aceitar do Atlético Mineiro. Quarto, se o Flamengo receber proposta, não vai aceitar do Atlético Mineiro. Então, gente, pode ficar tranquilo aí do outro lado, o Bruno Henrique não será vendido. É hoje, nação rubro-negra, hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de amassar com tudo São Paulo. Tô muito confiante, Flamengo estreia hoje com o time principal, hoje a cavalaria estará toda em campo.
com excesso, né, do Arrascaeta, que ainda vem se recuperando de lesão, né? Então assim, eu tô muito confiante. Hoje o Felipe Luiz vai com tudo, vai com o que ele tem de melhor e só a vitória do Mengão interessa. Então hoje pra mim vai ser 2-0 o Flamengo. O Flamengo já vai estrear com aquela pegada. Alô, Arrasca, você possa se recuperar o mais rápido possível, né? E que você possa ajudar o Flamengo nessa temporada, porque a gente sabe que nessa temporada o Flamengo irá precisar muito, mas muito do Arrascaeta, porque ele é o nosso camisa 10, ele é o cara ali, cabeça pensante do setor de meio de campo, e com ele bem, toda a equipe do Flamengo ganha, né? O Arrascaeta estando em campo é motivo do Flamengo fazer gols e mais gols. Então assim, desde já eu quero saber de vocês, me diga o placar de vocês. E lembrando, dia 2 de fevereiro será a grande final da Supercopa, vamos amassar o Botafogo com tudo. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!